Imagine estar diante de um confronto real. Não um duelo esportivo, não um treino controlado, mas uma situação caótica, imprevisível, onde o corpo reage antes mesmo do pensamento. O coração acelera, a respiração trava, os músculos se enrijecem. É exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas perde o controle. E é exatamente aí que o sistema começa. Hoje você não vai ouvir sobre uma arte marcial criada para campeonatos, troféus ou exibições. Você vai conhecer um sistema desenvolvido para a sobrevivência humana em seu estado mais cru. Um método que não se preocupa em parecer bonito, mas em funcionar quando tudo dá errado. O sistema não promete vitória, não vende ilusões e não se esconde atrás de regras. Ele ensina a continuar respirando, se movendo e pensando mesmo quando o medo tenta assumir o controle. Seja bem-vindo ao mundo marcial. Antes de seguir em frente, um aviso importante. Este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Aqui, nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não violência. Qualquer prática deve ser supervisionada por um instrutor qualificado. Sistema não é algo que você simplesmente aprende. É algo que lentamente desmonta a forma como você acredita que o corpo humano deve reagir à violência. Ele começa questionando uma ideia profundamente enraizada em quase todas as artes marciais modernas: a noção de controle externo. A maioria dos sistemas ensina a controlar o oponente por meio de técnicas, posições ou força. O sistema começa de outro lugar. Ele ensina a controlar a si mesmo em primeiro lugar. A lógica é simples e cruelmente realista. Em um confronto verdadeiro, o corpo humano sofre uma cascata fisiológica inevitável. A adrenalina dispara, a visão periférica diminui, a respiração encurta, os músculos se contraem, o pensamento racional perde espaço. Nenhuma técnica sofisticada sobrevive intacta a esse processo. O sistema nasce exatamente desse reconhecimento. Ele não tenta negar a biologia humana. Ele trabalha com ela. Por isso, quando alguém observa o sistema de fora, muitas vezes enxerga algo solto demais, improvisado demais. O erro está no olhar. O que parece improviso é, na verdade, adaptação consciente. O praticante não executa movimentos porque memorizou um padrão, mas porque percebeu uma oportunidade. Essa diferença muda tudo. O corpo não reage como uma máquina programada, mas como um organismo vivo, sensível ao ambiente, ao adversário e às próprias limitações do momento. Sistema não forma lutadores padronizados. Ele forma indivíduos capazes de funcionar sob pressão. E isso, no mundo real, vale mais do que qualquer técnica perfeita. Quando falamos das origens do sistema, não estamos falando de uma escola específica ou de um mestre fundador no sentido tradicional. Estamos falando de um modo de sobrevivência que se desenvolveu ao longo de séculos. Os povos eslavos viveram em um território onde a guerra não era exceção, mas parte do ciclo da vida. Vilas eram atacadas sem aviso, fronteiras mudavam constantemente, alianças se desfaziam de um dia para o outro. Nessas condições, lutar não era um evento isolado. Era uma extensão da existência cotidiana. O corpo precisava estar sempre pronto, mas nunca rígido. A rigidez significava desgaste desnecessário, consumo excessivo de energia e lentidão fatal. O movimento precisava ser econômico, direto e intuitivo. Esses guerreiros aprenderam, na prática, que a força bruta tem limites claros. Um homem cansado, ferido ou com frio extremo não consegue sustentar tensão por muito tempo. Mas um corpo relaxado, bem alinhado e consciente consegue continuar funcionando mesmo em condições adversas. Essa compreensão, passada de geração em geração, moldou uma forma de combate onde eficiência era mais importante que agressividade. O sistema herda essa visão quase instintiva da luta como algo orgânico, não artificial. Não há separação clara entre defesa e ataque, entre mover-se e golpear. Tudo acontece ao mesmo tempo, como acontece na vida real. Com a consolidação da União Soviética, o combate corpo a corpo deixou de ser apenas herança cultural e passou a ser tratado como ciência aplicada. O Estado precisava de soldados e operadores capazes de agir em ambientes extremos, sob pressão psicológica constante e em situações onde falhar não era uma opção. O treinamento precisava funcionar em trincheiras, prédios abandonados, florestas, neve, escuridão e caos. Não havia espaço para movimentos bonitos ou técnicas que dependessem de condições ideais. O combate precisava ser funcional quando o corpo estivesse exausto, a mente sobrecarregada e o medo presente. É nesse contexto que princípios antigos são refinados e testados repetidamente. A respiração deixa de ser algo automático e passa a ser treinada conscientemente. O movimento é analisado não pela estética, mas pelo custo energético. Cada ação é avaliada pelo impacto que tem na capacidade do soldado de continuar operando. O sistema não surge como um manual fechado, mas como um conjunto de princípios vivos, constantemente ajustados à realidade. O que não funcionava era descartado sem cerimônia. O que mantinha o combatente vivo era mantido e aprimorado. No sistema, a respiração é tratada como o fio que sustenta todo o sistema. Quando a respiração se desorganiza,
tudo desmorona. O corpo entra em modo de sobrevivência primitivo, e a capacidade de adaptação cai drasticamente. Por isso, o treino começa e termina com a respiração. O praticante aprende a reconhecer os sinais internos de tensão antes que eles dominem o corpo. Aprende a usar a respiração para liberar músculos travados, para manter mobilidade e para absorver impacto sem colapsar. Mesmo sob pressão física intensa, a respiração continua fluindo, mantendo o corpo funcional. Esse controle não elimina o medo, mas impede que ele paralise. O medo deixa de ser um inimigo e passa a ser uma informação. O corpo sente o perigo, mas não entra em pânico. Essa diferença é o que separa quem entra em colapso de quem continua agindo. No sistema, respirar corretamente não é relaxar demais. É manter-se presente. O movimento no sistema reflete uma compreensão profunda do corpo humano como um sistema integrado. Não existem posições fixas porque a realidade não é fixa. O praticante aprende a se mover em relação ao ambiente, ao oponente e ao próprio equilíbrio interno. Cada deslocamento é uma resposta, não uma pose. O corpo se ajusta constantemente, redistribuindo peso, mudando ângulos e explorando espaços. Cair não é falha, é transição. Estar no chão não é desvantagem automática, é apenas outra condição a ser gerenciada. Essa fluidez reduz o desgaste físico e aumenta a capacidade de resposta. O praticante não luta contra o próprio corpo, ele coopera com ele. Isso permite que o movimento continue mesmo quando a situação muda abruptamente. Os golpes do sistema não buscam nocautes espetaculares. Eles buscam quebrar a estrutura do adversário, interromper sua intenção e criar oportunidades. O impacto surge do alinhamento correto do corpo, do relaxamento e do timing preciso. Não há desperdício de energia. Da mesma forma, os controles articulares e projeções são aplicados como consequência do movimento, não como ações isoladas. O praticante não força o controle, ele o encontra no fluxo do confronto. Isso torna o uso da força mais inteligente e menos dependente de atributos físicos extremos. Essa abordagem permite que pessoas de diferentes biotipos e idades encontrem eficiência no sistema, desde que compreendam os princípios. O sistema encara armas com uma honestidade rara. Não existe romantização. Uma faca é uma ameaça letal. Um objeto improvisado pode mudar tudo em segundos. O treinamento prepara o praticante para lidar com essa realidade sem ilusões. A prioridade não é vencer, mas continuar vivo. Movimento contínuo, leitura de intenção e controle emocional são mais importantes do que qualquer técnica específica. O praticante aprende a aceitar o caos como parte do cenário e agir dentro dele. Essa mentalidade prepara não apenas o corpo, mas a mente para situações extremas. O objetivo final do sistema não é criar um lutador invencível. É criar um ser humano funcional sob estresse. O treino expõe o praticante ao desconforto físico e psicológico de forma progressiva, ensinando a não entrar em colapso quando as coisas saem do controle. O corpo aprende que pode continuar. A mente aprende que o medo não é o fim. Essa confiança não é baseada em ego, mas em experiência direta. No fim, o sistema não ensina como lutar. Ele ensina como existir sob ameaça. O sistema não é uma arte marcial para quem busca medalhas. É para quem busca compreensão profunda do próprio corpo e da própria mente sob pressão. Ele não promete controle do mundo externo, mas ensina algo mais poderoso: controle interno. Sistema não ensina a brigar, ensina a sobreviver. Ele prepara o corpo para reagir sob estresse, lidar com medo, manter a respiração e tomar decisões quando não há tempo para pensar. Não se trata de força, velocidade ou técnica perfeita, mas de permanecer funcional em situações reais e imprevisíveis. Se esse conteúdo ampliou sua visão sobre combate, curta o vídeo, comente o que mais te chamou a atenção e compartilhe com quem gosta de artes marciais. Até o próximo vídeo.